Olá, amigos do Distribuidor. Volto nesse vídeo aqui em mais uma conversa com o Rodrigo Alvim, que é um dos sócios aqui da Marquestrate, que trabalha na área financeira junto com outros colegas. E a gente já abordou um pouquinho dos temas que estão tratando essas mudanças de cenários, mudança de taxa de juros, novas tecnologias capacitadoras que estão influenciando o modelo de financiarização do agronegócio. O Rodrigo trouxe para a gente no último vídeo algumas questões de alternativas, né? Como os FDICs, as operações de certificados de recebíveis, os CRAs, as mudanças e a nova forma de interação de parcerias com bancos, possibilidades de operações com exportação para aquelas empresas que trabalham com grãos, por exemplo, e eventualmente até a constituição de fundos próprios. Queria, Rodrigo, a gente aprofundar um tema, pelo menos, nessa conversa, né? Tá. Especialmente aí sobre a questão dos FDICs, né? Tá. Se pudesse explicar para um pouquinho melhor o que é o FDIC, Tá. e o que as empresas podem considerar e qual que é o caminho das pedras, né? O que deve ser feito, organizado, estruturado, para quem quiser se aventurar, entender e, porventura, buscar de fato essa fonte de recurso. Legal, Matheus. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E os FDICs, acho que eles já são até bastante conhecidos de boa parte da distribuição de insumos, né? Os FDICs tradicionais, eles vêm tentando oferecer produtos, né, fazer parcerias com a distribuição de insumos já há alguns anos. O que nós temos percebido, na verdade, é que historicamente os FDICs, que são fundos que acabam fazendo a antecipação do recebível para o distribuidor, então aquela duplicata, né, eventualmente um título de garantia como uma CPR, que o distribuidor tem para receber lá no final da safra, esse FDIC vem e antecipa esse recurso para o distribuidor, ajudando o distribuidor na constituição do seu capital de giro, né, na alocação do recurso financeiro ali. Esses FDICs vêm aproximando da distribuição de insumos já há algum tempo. Mas, né, no cenário que a gente tinha de taxa básica de juros muito altas, o que a gente percebe é que esses FDICs eles eram considerados um recurso bastante caro, comparado com as outras alternativas. E aí, o distribuidor de insumos enxergava esse FDIC como sendo apenas um recurso emergencial. Quando a gente não tem mais outra alternativa, vamos recorrer ao FDIC, que é algo emergencial de custo geralmente alto. Com essa mudança em toda a dinâmica de taxa de juros, o que a gente tem percebido é que as taxas que os FDICs têm cobrado hoje, eles se aproximaram muito das taxas que as indústrias de insumos têm cobrado para fazer a venda a prazo para o distribuidor. Então, gerou um certo equilíbrio dentro dessas taxas de juros, né? Então, a gente tem visto os FDICs aproximando com algumas linhas um pouco mais eficientes para o distribuidor, que não comprometem tanto o custo financeiro e a estrutura de resultado da distribuição de insumos. De alguma maneira também, a utilização dessas ferramentas, nenhuma delas é para a totalidade, é para parte do recurso, para parte do capital, aproveitando a oportunidade de taxa de juros para descontar esses recebíveis que sejam atrativas para o momento, para a realidade do distribuidor. Agora, tem algum ponto de atenção específico no processo, na gestão, que os distribuidores deveriam tomar em caso de buscar esse tipo de recurso, esse tipo de ferramenta? Legal, acho que sim, tem um ponto para, a gente sempre fala, né? Quanto melhor preparado o distribuidor tiver, ele vai conseguir acessar essas alternativas de captação de maneira mais eficiente. Então tem alguns pontos sim. Mas um ponto interessante que eu gostaria de trazer antes de falar como o distribuidor se prepara é falar que essa evolução dos FDICs deu um passo agora mais recentemente. A gente está começando a ver no mercado alguns FDICs que estão comprando garantias mais qualificadas, comprando CPRs que são mais qualificadas, fazendo a antecipação do recurso para o distribuidor. E, então, esse fundo ele está assumindo todo o risco desse recebível que ele está comprando. No FDIC tradicional, era muito comum o fundo fazer a antecipação para o distribuidor, mas o risco de crédito permanecia no distribuidor. Caso tivesse algum problema de inadimplência, esse título ou esse recebível ia regressar para o distribuidor fazer a cobrança, ia ter que arcar com esse recurso e tudo mais. Agora, com novas tecnologias de monitoramento de lavoura, tecnologias aí de qualificação da CPR mais robustas, a gente tem percebido alguns FDICs dar um passo para operações em que o fundo acaba comprando o risco de crédito e livrando esse número do balanço do distribuidor. Então, esse é um ponto importante que está acontecendo. Mas, para conseguir acessar essa operação, onde a gente tem a redução, a mitigação de todo o risco de crédito que o fundo está comprando, o distribuidor precisa fazer toda a sua preparação.
né? Ele precisa garantir o modelo de concessão de crédito seja coerente, porque o fundo vai estudar ou vai nomear uma empresa para poder estudar e levantar e analisar como é que é a gestão de crédito e a carteira desse distribuidor. Precisa ser feito um trabalho de qualificação dessas garantias. A gente tem visto muito no mercado hoje as CPRs que são feitas baseadas em áreas que não têm histórico de plantio e que não tiveram plantio. Então, CPRs sendo feitas 2, 3 anos sequentes dentro de uma mesma área e que não tem plantio, ou seja, não tem grão naquela determinada área. Então, muitas vezes o distribuidor acredita que ao ter a CPR ele está seguro, mas essa CPR ela não tem qualidade nenhuma, né? Ela não tem peso nenhum, não tem segurança nenhuma. O FDIC vai querer isso. E com as tecnologias, hoje é possível monitorar e que perde valor da CPR. Ela já não tem tanto valor e com hoje imagens de satélite, monitoramento remoto, você consegue provar facilmente que aquela área não tem um histórico produtivo ou histórico de plantio de qualidade. Exato. Então a gente consegue dar esse conhecimento para o distribuidor, que é uma fonte de segurança para ele, e dar o conhecimento para o fundo que vai fazer essas operações de compra desses recebíveis, né? Então ele vai saber exatamente qual que é a qualidade daquela garantia que ele tá comprando, que ele está adquirindo. E, obviamente, os fundos vão fazer a seleção, não vão comprar indistintamente os recebíveis, eles vão selecionar aqueles que passam no crivo, que passam na análise da qualidade da garantia. Legal, muito bom. Então temos aí já, nesse processo de revisão, de mudança da financiarização, o FDIC como uma ferramenta. Naturalmente, o cenário tem colaborado pela questão das taxas de juros, mas o processo de concessão de crédito de organização interna do distribuidor passa a ser cada vez mais relevante para a qualidade do recebível e as tecnologias vão ajudar a monitorar e a dar segurança para o fundo se incentivar a fazer as trocas desses recursos, né? Perfeito. Então, acho que distribuidores precisam se antenar, estarem preparados, olhar para isso com carinho e conte com a gente, conte com a Marquestrat, em caso tenha necessidade, caso tiver interesse em estudar, se aprofundar nesse modelo, o Rodrigo e a equipe está aí disponível para conversar e para trocar experiência com esse tema. Rodrigo, obrigado mais uma vez pelo bate-papo, mas a conversa não acaba aqui não. A gente volta em próximos vídeos aí tratando outros temas, em especial vamos falar um pouquinho depois do CRA, dos Certificados de Recebíveis no Agronegócio, e como que isso também abre novas oportunidades nesse momento para os distribuidores de insumos. Um abraço e até breve, pessoal.